Bem, boa tarde a todos, a todas. Como vão? Tudo bem? Bem, então nós vamos dar início à aula inaugural do Programa de Ciências da Comunicação da USP. Para quem não me conhece, eu sou a professora Beth Saad, vice-coordenadora do programa. Estou aqui em nome do professor Eneus Trindade para dar as boas-vindas a todos e especialmente ao professor José Luiz Braga, da Unicinos, que com muito prazer nós estamos recebendo como o palestrante da nossa aula inaugural. O professor José Luiz Braga vai falar sobre as matrizes da comunicação e, antes de apresentar as maravilhosas credenciais do professor, eu gostaria de agradecer ao Departamento de Jornalismo e Editoração, que está nos abrigando hoje aqui para essa palestra, na presença da professora Mayra Rodrigues Gomes, que é a chefe do departamento e que também é componente da comissão coordenadora do programa, e a professora Maria Imaculata Vassalo de Lopes, que também é componente da comissão coordenadora do programa e que irá acompanhar o professor Braga durante a sua palestra. Gostaria de ler aqui, para vocês conhecerem um pouco mais o que o professor tem feito. O professor José Luiz Warren Jardins Gomes Braga é professor titular e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unicinos desde 1999, tendo coordenado o programa de 2002 a 2004. É pesquisador 1A do CNPq. Doutor em Comunicação pela Université Paris II, Institut Français de Presse, 1984. Mestre em Educação pela Florida State University. Foi pesquisador em TV educativa no Instituto de Pesquisas Espaciais, Projeto Saci. Foi professor no Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba, de 78 a 87, e da Universidade de Brasília, de 87 a 99, tendo sido, nesta última, diretor da Faculdade de Comunicação. Foi presidente da Compós, na gestão de 93 a 95. É autor de livros e artigos acadêmicos na área de comunicação, entre os quais destacam-se A Sociedade Enfrenta Sua Mídia, Dispositivos Sociais de Crítica Midiática, pela Paulus, em 2006, 10 Perguntas para a Produção de Conhecimento em Comunicação, organizado com Jairo Ferreira e Antônio Fausto Neto, pela editora Unicinos, em 2013, Pesquisa Empírica em Comunicação, organizado com a professora Maria Imaculata e com José Luiz Martinos, pela Paulo, em 2010. Comunicação e Educação, questões delicadas na interface com Calazans, pela Hacker Editores, em 2001. Na revista Matrizes do nosso programa, o professor Braga publicou, em 2013, o texto Interação como Contexto da Comunicação, e em 2008, Comunicação, uma disciplina indiciária. Artigos que eu pessoalmente recomendo fortemente que todos leiam, se não leram ainda. Atua principalmente nas áreas de métodos de pesquisa em comunicação, crítica midiática e mediatização. E atualmente ele tem como projeto os dispositivos interacionais, estudo de caso em contexto de mediatização. Professor, espero que o senhor converse bastante com o grupo. Temos muita curiosidade nas suas palavras e agradecemos muito a sua presença aqui. Vocês aproveitem bastante a presença do professor, porque é muito preciosa esta presença. Muito obrigada. Eu gostaria de dar boa tarde a todos, agradecer a presença de todos, dos meus aluninhos que eu estaria dando aula nesse momento e que estão aqui, depois conversamos, mas é importantíssimo que vocês estejam presentes ouvindo o professor José Luiz Braga. Em nome do departamento, eu gostaria de dizer que é uma honra ter sua presença aqui conosco, que nós ficamos muito agradecidos por essa palestra vindoura aqui. Obrigada. Então, também, boa tarde a todos, a todas, agradecer imensamente a presença e me juntar com as colegas em ressaltar a importância do nosso palestrante, não é? Uma pessoa de grande referência na área de comunicação e não só, não é? Admirado pelos colegas, pela grande
obra que ele tem, né? A pessoa que ele é e que a gente, portanto, recebe com muito prazer e muita honra nesse momento e somos todos ouvidos aquilo que você vai dizer para a gente nesta tarde. Então, vamos aproveitar todos imensamente as palavras do professor José Luiz Braga. Obrigada. Antes de passar a palavra ao professor, eu queria agradecer a presença dos demais professores do programa, professor Adilson, professor Luiz Alberto. Esqueci alguém que eu não estou vendo? Tudo certo. E também lembrar que, como nós temos aqui uma lista de presença, que quando estava ali fora, eu vou passar a lista por entre vocês. Por favor, assinem a lista, que isso é muito importante. Outra coisa também, esse evento está sendo transmitido ao vivo por IPTV, então a transmissão vai aparecer ali e o link é lá em cima. Os que são mais conectados, façam a gentileza de divulgar o link aqui para os demais colegas que não vieram e até para pessoas fora do nosso programa, porque a palestra é de grande interesse, isso precisa ser divulgado, é uma difusão do conhecimento, e o tema que o professor vai discutir é um tema mega super importante sobre essas matrizes de cruzamento do campo da comunicação, é muito atual e vale a pena a gente disseminar isso como uma ação de socialização do tema feita pelo Programa de Ciências da Comunicação. Então, divulguem lá, vejam lá o link facilzinho de ser divulgado, tá bom? Professor, a palavra é toda sua agora. Boa tarde. Eu quero inicialmente agradecer o convite da ECA-USP para essa palestra. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu me sinto bem nesse ambiente e eu percebo que nós nos encontramos hoje, vindo como eu venho de períodos anteriores da produção de conhecimento em comunicação no país, desde o tempo em que existíamos apenas 6 programas em comunicação. Aquele em que eu estou atualmente não existia, mas certamente o da USP existia. Éramos apenas 6 programas no país. O espaço de intercâmbio entre os programas era muito reduzido, na verdade, e hoje eu poderia dizer, dado, por um lado, ao crescimento certamente quantitativo da área, se hoje nós somos cerca de 45, a gente já não diz somos tantos programas, porque a gente, quando disser 45, de repente já são 46 ou 47, mas cerca de 45 é certo. E, junto com essa ampliação quantitativa, houve um aumento extraordinário de intercâmbio entre os programas. E isso tem sido extremamente produtivo para a própria produção do conhecimento comunicacional no Brasil. Então, o fato de estar aqui, para mim, representa também essa oportunidade de, estando com vocês, podermos dialogar e me interessa muito, inclusive, esse aspecto de ouvir o que vocês coloquem como questões, como proposições, como objeções, inclusive, ao que eu diga. Embora a gente tenha uma previsão de um determinado período de fala, que eu calcularia da ordem de 40 a 45 minutos, e em seguida um trecho de debates, perguntas e respostas, comentários, eu gostaria de considerar esse encontro mais diretamente como uma aula mesmo do que como palestra ou conferência, no sentido de que numa aula nós estimulamos o debate durante o próprio processo da aula. De modo que, se a qualquer momento vocês quiserem interromper, seja para pedir um esclarecimento, seja para apor um comentário ao que eu esteja dizendo, façam isso no momento que o queiram.
Eu acredito que isso sempre torna uma aula mais ativa, mais viva. Eu acho até que facilita prestar atenção na aula, né? Então, se sintam, por favor, completamente à vontade para fazer isso. Interromper e perguntar, comentar e objetar. Eu gosto muito de objeções. Eu sempre digo para os meus alunos que eu gosto de objeções, mas eu percebo ao mesmo tempo que eles tendem a ser um pouco tímidos e resistem a fazer objeções. Mas é verdade, eu gosto de objeções, porque dá a possibilidade de debater, de discutir, e a gente aprende com isso. Pois bem, dando início propriamente ao nosso tema, né? Eu propus o tema Matrizes da Comunicação, rapidamente, quando recebi o convite que me foi encaminhado pela professora Imacolata, e solicitando ao mesmo tempo uma definição do tema, eu coloquei esse tema, uma pequena ementa, e claramente só mais recentemente, mais perto, que eu então fui me dedicar a preparar essa fala, esse comentário. E quando eu comecei a pensar nisso, no primeiro momento eu percebi esse título é complicado. Por quê? Porque ele leva a, eventualmente, expectativas que não correspondem exatamente ao que eu pretendo dizer. Então, é um título que eu preciso explicar, né? Até para explicar que não é bem isso que eu vou falar. Por quê? Porque quando eu digo matrizes da comunicação, o que a gente pensa imediatamente é o que eu imagino que vocês pensem, é que eu vou tratar das matrizes da comunicação. Ou seja, daquele conjunto de preocupações de conhecimento, de teorias, de aportes nos diversos âmbitos do conhecimento e social, que através do século XX vem originando, vem dando origem ao que nós pensamos em termos de comunicação. As matrizes que originaram o nosso pensamento de comunicação. Nessa perspectiva, vocês estariam na expectativa que eu falaria sobre coisas como a Communication Research americana, a Escola de Frankfurt, as práticas profissionais do campo comunicação, que são das preocupações de base que levam à necessidade de pensar a comunicação. Eu falaria do McLuhan, eu falaria dos estudos de recepção e da questão das mediações trazidas pelo Barbeiro, dos estudos culturais, da sociologia da comunicação, da semiótica, do interacionismo simbólico, da psicologia social, entre muitas outras matrizes. E isso corresponderia, de certa forma, falar sobre essas origens, esses aportes, corresponderia realmente a responder a uma questão que se coloca por esse título, Matrizes da Comunicação. Pois bem, certamente essas matrizes, nesse sentido de origens, de aporte, de ofertas para o pensamento comunicacional, elas estão entre nós e portanto, devem ser refletidas, referidas. Elas são produtivas, nós continuamos a trabalhar conforme as nossas linhas de pesquisa, os nossos interesses específicos, nessa ou naquela sub-área da comunicação, nós continuamos acionando fortemente todas essas matrizes. Não cada um de nós, todas as matrizes, seria demais, mas certamente no conjunto dos pesquisadores em comunicação, e com toda certeza, vocês que são estudantes de pós-graduação em comunicação, estão acionando teorias, reflexões metodológicas, táticas de observação, perspectivas, ângulos, aspectos que foram e são ainda oferecidos por todas essas áreas. São de interesse, portanto. Entretanto, apesar disso, não é exatamente o meu assunto, né? Eu quero falar sobre a comunicação e não há como falar sobre a comunicação sem fazer referência a essas matrizes. Mas o meu tema central não é exatamente esse. Nós fazemos, e é por isso que acionamos o tempo todo essas matrizes, nós fazemos frequentemente exercícios reflexivos e pesquisa
de interface. Eu gosto de usar essa expressão mais do que trabalhos interdisciplinares, por razões que talvez fiquem mais claras um pouco mais adiante. O risco desse trabalho nessas interfaces é que, apesar da oferta que nos trazem, dos aportes que já nos serviram e continuam servindo enormemente, nós arriscamos a sermos sugados pelo que eu chamo de o outro lado da interface, né? E, portanto, pela sociologia, no caso da sociologia da comunicação, pelo interacionismo simbólico, pela semiótica, etc., etc., e em todas as origens e matrizes do campo, simplesmente porque essas origens são largamente estabelecidas no conhecimento humano e social, com teorias extremamente desenvolvidas e testadas empiricamente, filosoficamente, reflexivamente, e pelos resultados que têm nos oferecido a respeito, não só de suas próprias áreas de origem, mas efetivamente sobre o nosso objeto comunicacional, sobre os fenômenos da comunicação. E esse conhecimento largamente estabelecido e consolidado, evidentemente, aparece como uma área de conforto, uma área de solidez, uma área de segurança que impede que a gente diga excessivas bobagens como resultado de nossa pesquisa, porque nós temos essas referências positivas, mas com esse risco de, ao nos encastelarmos apenas nesse espaço, nós continuarmos a fazer apenas sem nenhuma restrição, apenas porque nós estamos preocupados também com a comunicação, mas então a fazer sociologia, a fazer semiótica, a fazer psicologia social, a fazer interacionismo simbólico, etc. Porque apenas então exatamente por causa disso, porque em última análise, como nós não estamos nos espaços universitários, que são os diretamente responsáveis por essas produções, né? Mas nós estamos formal e reflexivamente no campo da comunicação, nós imaginamos que faremos alguma coisa para além disso que nos é oferecido como origem e aporte. E nesse ponto é possível, então, lembrar uma colocação de Augusto Comte. É interessante referir, quando eu posso referir o Augusto Comte nessa perspectiva, eu acho sempre muito interessante, porque nós estamos num lugar do qual se pode dizer tudo, menos que nós somos positivistas, né? E aí eu cito exatamente, em favor das perspectivas que eu quero colocar, eu cito o mestre do positivismo, Augusto Comte. O Comte diz isso na metade do século XIX, o seguinte, eu estou citando mais ou menos de memória, mas a ideia é assim: as primeiras perguntas e hipóteses de um conhecimento em formação, as primeiras perguntas e hipóteses, são feitas no âmbito de uma disciplina constituída. Ou seja, eu não posso imaginar que a comunicação como um campo de conhecimento em vias de se tornar sólido, estabelecido, consolidado, que as primeiras perguntas da comunicação sejam feitas na comunicação, porque senão nós estaríamos naquela aporia do ovo e da galinha, ou dos biscoitos tostini, se vocês preferirem, né? Nós teríamos que fazer perguntas comunicacionais quando ainda não temos uma disciplina de comunicação de conhecimento que é a comunicação. Como é que eu posso dizer que eu estou fazendo uma pergunta comunicacional? O Augusto Comte, ele usa inclusive essa ideia de as primeiras perguntas e hipóteses são feitas no âmbito de um outro conhecimento já estabelecido. Ele usa isso para referir a sequência das grandes disciplinas do conhecimento em geral, não estritamente do conhecimento humano,
desde os gregos, e ele coloca a seguinte sequência: a matemática em primeiro lugar. No âmbito da matemática surgem as primeiras questões da cosmologia, então nesse momento ainda inexistente, e se consolida a partir daí. No âmbito da cosmologia surgem inicialmente as questões da física, em cujo espaço aparecem as primeiras questões da química. E no âmbito da química começam as primeiras questões, perguntas, hipóteses, heurísticas da biologia, e é no espaço da biologia que são feitas as primeiras questões da sociologia. Claro que ele está dizendo isso em termos de sequência de disciplinas científicas, porque acima de todos esses âmbitos é na filosofia que, de alguma maneira, todas as primeiras questões são sempre colocadas. Pois bem, na comunicação, onde é que foram feitas, continuam sendo feitas as primeiras perguntas e as primeiras hipóteses? Bom, exatamente no espaço daquelas matrizes, não é isso? No espaço da sociologia, da psicologia, principalmente psicologia social, da linguística, com fortes contribuições, da semiótica, da antropologia, da história, etc. Em todas as disciplinas de conhecimento humano e social, começam num determinado momento que a gente pode situar conforme o tipo de preocupação que a gente esteja enfocando. A gente pode situar ou no século XVII, ou então mais propriamente no século XIX, no final do XIX, na transição para o século XX. Todas essas áreas de conhecimento começam a se preocupar em suas próprias áreas, dentro do seu próprio âmbito, dentro das suas lógicas, objetos e métodos, com esse fenômeno que surge para todos como um fenômeno relevante, que é o fenômeno comunicacional. Pois bem, esses campos, então, correspondem àquelas matrizes exatamente porque nesses campos começaram a ser feitas essas perguntas, essas hipóteses, a serem desenvolvidas essas empíricas, essas heurísticas, empíricas ou teóricas. Como o fenômeno comunicacional é em si, enquanto fenômeno muito complexo, né, todos nós sabemos o que é comunicação, não há nenhuma dúvida. Ninguém sabe, ninguém fica hesitante de o que é que nós estamos falando quando falamos comunicação. Por outro lado, todos nós teremos ou uma dificuldade de caracterizar isso de um modo cerrado, definitório, o que é comunicação, como o nosso amigo Ciro Marcondes enfatiza com muita razão, o que é finalmente comunicação. O fato é que cada um de nós terá uma resposta diferente. Por quê? Exatamente porque o fenômeno é complexo e nós o observamos com o instrumental ainda diverso, disperso e complexo que nós temos. E em constituição, nós tendemos a enfatizar, a ver prioritariamente esse ou aquele aspecto, e nós preferimos perceber do fenômeno isso ou aquilo. Então, há uma grande diversidade de ângulos, escolhemos uma diversidade maior ainda de objetos empíricos e, portanto, fazemos uma quantidade extraordinária de perguntas no que somos guiados por todas essas áreas matrizes. Pois bem, dito isso, então eu chego na minha palestra. Tudo isso, de certa forma, é preparatório. Não se trata, então, de refletir sobre as matrizes que serviram como afluentes para o pensamento comunicacional, né? Ou seja, fazer um recorrido daquelas várias perspectivas e tentar sumarizar mais ou menos o que está oferecido por essas perspectivas, né? De outra forma, a questão seria como desenvolver matrizes internas ao campo da comunicação para tentar, de algum modo, organizar essa diversidade que caracteriza a nossa observação do fenômeno, ou, se quiserem, dos fenômenos, ou do fenômeno comunicacional em seus múltiplos e diferenciados e complexos aspectos, né? E, portanto, organizar a diversidade correspondendo também a tentar reduzir a dispersão. Eu insisto na diferença entre os dois verbos.
organizar a diversidade, reduzir a dispersão. Então, com isso, eu, na verdade, eu me vi, no começo da preparação dessa fala, na necessidade de propor uma errata para o título que eu propus. É uma situação embaraçosa, porque a gente faz errata de uma opção de coisas, porque se distraiu lá na página 17 e tal, e trocou uma palavra, mas fazer uma errata do título da palestra é o que eu me vejo na necessidade de fazer. Então, onde se lê matrizes da comunicação, entenda-se matrizes na comunicação ou então matrizes para a comunicação. É disso, finalmente, que nós estamos tratando. É claro que tratar disso não nos afasta ou não corresponde a pretender que se possam esquecer aquelas matrizes da comunicação, porque elas continuam vigentes, produtivas e promissoras ainda. Pois bem, eu diria que o espaço em que é possível pensar na constituição da disciplina de conhecimento comunicação, eu não tenho muita preocupação com a questão das expressões que nós usamos, se nós temos, se nós teremos uma disciplina, se nós somos um campo de comunicação, se, inclusive, não é a minha posição preferida, mas, inclusive, se prefere a ideia de que nós somos um campo interdisciplinar. Por quê? Porque em qualquer dessas circunstâncias, a questão não é definitória ou classificatória, né? Colocamos um rótulo, isto, que é o espaço em que todos nós trabalhamos, isto é uma disciplina. Não, isto é um campo de estudos, ou isto é uma área interdisciplinar. O problema nunca, em qualquer uma das alternativas, o problema nunca é da colocação de um rótulo, de uma categorização. O problema é o que é que nós fazemos a partir daí como desenvolvimento necessário e inevitavelmente para a consolidação daquilo que nós acharmos diferentemente que seja a comunicação. Há várias alternativas, né? Uma das alternativas é a hipótese da proposição ainda de teorias gerais, embora a partir dos anos 90 tenha se reduzido um pouco o esporte de produzir teorias gerais para a comunicação, porque até aí produzia-se bastante, havia essa sensação de necessidade de, para desenvolvermos o nosso campo, nós desenvolveremos a partir da proposição de teorias gerais. A partir dos anos 90 isso se tornou menos frequente, mas não inexistente, continuamos, certamente, e é uma das alternativas de definição dentro dessa perspectiva de uma teoria geral, incluem-se perspectivas ontológicas de definição do que seja comunicação, perspectivas epistemológicas, metodológicas, com as quais nós trabalhamos, certamente. São boas tentativas. A impressão que eu tenho pessoalmente, mas isso é questão de posições, e as posições são diversas na nossa área, é que essa tentativa tem sido produtiva porque ela arrisca um reducionismo, no sentido de que nós damos ênfase, é inevitável que a gente dê ênfase ao espaço de nossa preferência, né? Isso mesmo as disciplinas constituídas, a sociologia, não existe a teoria que abrange toda a sociologia, né? Grandes perspectivas, algumas perspectivas são eixos mais centrais e que não podem absolutamente ser desconhecidos, mas em torno desse eixo gira toda uma variedade de possibilidades. O risco da preferência é assumir a minha preferência como de tendência universalizante, e, portanto, o que não está dentro da minha preferência, eu facilmente direi, bom, mas isso não é comunicação, ou isso está nos confins da comunicação, é marginal, é secundário, é desimportante, né? E é muito difícil hoje que isso possa ser feito. Por quê? Porque nós temos um ambiente tão rico de produtividade que eu não conseguiria, ainda que pretendesse, eu certamente não pretendo, dizer tal fatia é desimportante, porque tem um grupo lá
de pesquisadores, de programas de pós-graduação em comunicação, de linhas de pesquisa, produzindo ativamente e produzindo coisas interessantes, né? Não faz sentido pretender descartes desse tipo. O que significa que a questão da diversidade é complicada, porque, ao mesmo tempo, nós devemos valorizar a diversidade, reconhecendo que o fenômeno é complexo, e, por outro lado, a diversidade sem mais me parece extremamente pouco produtiva. Por quê? Porque no momento em que os diversos, produtivos como sejam, diversos no que sejam, no que se diga respeito às pesquisas produzidas, às teorias desenvolvidas, às experiências metodológicas, os resultados obtidos, se desconheçam mutuamente. Esse é talvez o principal problema que eu diria que nós temos como campo da comunicação no Brasil hoje. A diversidade está bastante garantida. Eu diria assim, a própria existência da Compós, que surgiu nos anos 90, num momento em que nós tínhamos ainda só aqueles 6 programas, as lógicas que levaram à criação da Compós, o fato de que a Compós seja, e esse é um aspecto fundamental, a Compós é uma associação não de pesquisadores individuais, mas uma associação de programas de pós-graduação em pesquisa em comunicação, que, por definição, são iguais enquanto associados. E, sendo iguais, têm igual peso no que se refere ao interesse de suas linhas de pesquisa. E que geram, sempre por discussões de 4 em 4 anos, nós vamos ter esse ano uma reclivagem, né? Renovam-se os GTs até para verificar se a situação não se modificou e determinados assuntos que eram e temas e ângulos e perspectivas e questões que eram consideradas muito interessantes se deixaram de ser para a maioria dos programas, né? Cada um dos grupos de trabalho da Compós também tem igual peso. Então, essa diversidade se torna assegurada pelo próprio modo de convivência dos programas, pelo modo de funcionamento da Compós enquanto associação dos programas. A diversidade está garantida. O que não está garantido é a organização da diversidade. Por quê? Porque nós tendemos fortemente a discutir nos nossos âmbitos de interesse e de preferência. Então, discutimos dentro do grupo específico da Compós, com o qual nós sintonizamos de alguma maneira mais forte. Depois da Compós surgiram e existem também como uma excelente produtividade uma série de entidades que são mais ou menos especializadas também por preferências, né? Cibercultura, cinema, comunicação e política, recepção, etc. E conversamos entre pesquisadores que já se encontram em sintonia. O que leva ao risco da dispersão. Ora, se nesses espaços, dentro de uma linha de pesquisa, ou dentro da Compós, ou dentro das entidades especializadas em pesquisa numa ou na outra área, nós estamos aproximados, entre colegas que têm preferências semelhantes à nossa, em outros ambientes isso não é verdade. Em primeiro lugar, no próprio interesse da constituição do campo, que não se constituirá na dispersão. Mas nós temos um outro espaço que é extremamente interessante e que nós vivemos diretamente com a dispersão e, eu diria, esse lugar é a sala de aula. Como professor desde 87, quando eu voltei para a UNB, de método de pesquisa em comunicação, o meu primeiro enfrentamento concreto de percepção da dificuldade dessa tarefa de método de pesquisa é o encontro da dispersão. Por quê? Porque cada um dos estudantes de mestrado ou de doutorado está fazendo uma pesquisa a partir de um ângulo diferenciado do que seja a comunicação. É claro que na conversa com o seu orientador, bom, estamos entre iguais, não há nenhum problema, não é?
mas para o professor de método de pesquisa não estamos. Né? Eu, com toda certeza, não tenho condições de, numa turma de 15 ou 20, estar entre iguais quando cada um dos meus estudantes está estudando uma coisa completamente diferente e, no máximo, eu terei possibilidade de falar com alguma pertinência sobre uma ou duas dessas diferenças. Então, o problema de dispersão é o problema de que, insistindo, a diversidade é fundamental. Por quê? Porque o fenômeno é complexo. Né? Porque as perguntas são múltiplas. A dispersão corresponde a um impedimento do crescimento, porque quando nós só conversamos entre iguais, aproximados, entre pesquisadores que estão em sintonia, nós deixamos de descobrir uma porção de coisas que poderíamos descobrir se nós enfrentássemos objeções mais sérias, mais profundas e mais complexas do que aquelas que os nossos colegas, que também pensam de um modo em sintonia com a gente, estarão dispostos a fazer. Então, a dispersão não é simplesmente uma questão de organização categorial do campo, é uma questão de possibilidade de avanço efetivamente. E o problema que se coloca é como encontrar matrizes para isso aí. Nós temos, então, eu diria, 3 questões principais nesse aspecto, como questões a serem refletidas. Uma é a questão da diversidade, que implica na complexidade do problema, na complexidade do fenômeno comunicacional, que faz que, quando eu entro por um dos ângulos possíveis, ou alguns dos ângulos, eu posso aprofundar muita coisa, mas eventualmente eu não consigo perceber o fenômeno numa complexidade mais ampla. O segundo problema é a questão da dispersão, que é o fato das diversas áreas não se tensionarem mutuamente. Eu gosto muito dessa expressão. Áreas que se tensionam têm condições de se desenvolver. E nós temos isso evidenciado em alguns campos de conhecimento. O desenvolvimento do conhecimento psicológico tem sido extraordinário através de décadas, exatamente pelo fato de que as psicologias cognitivistas, por um lado, e behavioristas, por outro lado, se desafiam o tempo todo ferozmente, na verdade. Né? São diversas, brigam entre elas, mas não se desconhecem, não são mutuamente indiferentes. A posição não é daquele tipo, quer saber, você faz lá o que você acha, eu faço aqui o que eu acho. Né? Desafia-se mutuamente. E em vários campos do conhecimento nós podemos encontrar essa possibilidade, que inclusive tem uma expressão que é usada metodologicamente para isso, é trabalhar com hipóteses concorrentes. Notem, hipóteses concorrentes não são apenas hipóteses diferentes. Elas são concorrentes, significando que se desafiam mutuamente. O Campbell coloca que, na verdade, o conhecimento, e não só nas humanas, nas disciplinas de ciências naturais, em que se enfatiza muito como base fundamental para o desenvolvimento o teste indutivo, o trabalho de laboratório, diz o Campbell que, muito frequentemente, é o trabalho de hipóteses concorrentes que tem feito mais avançado que propriamente o simples teste indutivo. O Karl Popper cita, nesse sentido das hipóteses concorrentes, justamente um aspecto interessante, que é a concorrência na neurologia entre aqueles que explicavam que as sinapses, o movimento de um neurônio para outro, era resultado de uma passagem elétrica, e outros que consideravam que era o resultado de uma passagem química. Os esforços laboratoriais e de investigação dessas duas linhas, se desafiando mutuamente, foram de tal ordem que, finalmente, quando eles chegaram a conclusões a respeito disso, as conclusões chegaram não é porque um dos dois lados venceu a queda de braço, mas é porque, como hipóteses concorrentes, eles estavam se desafiando e se obrigavam a desenvolver perspectivas que aperfeiçoassem e que procurassem, finalmente, apreender melhor o conhecimento concreto, a verdade, em suma, daquilo, que é muito mais complexo, aliás, do que dizer ou uma ou outra, porque as duas coisas ocorrem
em circunstâncias específicas. Talvez esse seja um dos problemas da física com a teoria do Big Bang, é que é uma teoria que não tem concorrente, né? E demarca de tal forma o pensamento cosmológico da física que é difícil avançar para além disso, não tem concorrente. Então, e é uma hipótese ainda, todos os físicos reconhecem, nós não podemos afirmar que é a verdade. É a hipótese, é a melhor hipótese e atualmente é a única com a qual a gente consegue trabalhar, mas continua sendo uma hipótese. Provavelmente porque não tem concorrente. Pois bem, se eu trago isso para o campo da comunicação, a questão da dispersão é absolutamente ruinosa, porque significa que as nossas múltiplas hipóteses, todas elas muito interessantes, embora talvez, quando eu vejo do âmbito geral, que é o conhecimento comunicacional, são hipóteses em formação. São conjecturas, ainda para usar uma expressão do Karl Popper. São conjecturas. Nós trabalhamos com conjecturas, nada contra, é extremamente positivo, a gente descobre coisas porque trabalha com conjecturas, ou heurísticas, se vocês preferirem, não é isso? E porque nós temos determinadas conjecturas que nos parecem as melhores até aquele momento, nós avançamos, investigamos e efetivamente descobrimos coisas que, inclusive, nos permitem aperfeiçoar as nossas conjecturas. Pois bem, se nós pudermos, e sempre que nós podemos, porque certamente fazemos isso também, sempre que nós podemos fazer nossas hipóteses entrarem em concorrência, nós temos aumentadas as possibilidades, não simplesmente de verificar, porque não se trata disso, se é a hipótese A ou a hipótese B que é verdadeira, a outra sendo, portanto, falsa. Nós conseguimos aperfeiçoar ambas, ou as várias que entrarem em concorrência, aperfeiçoá-las todas, ampliando o conhecimento nessa perspectiva. Pois bem, o que é necessário fazer para conseguir, então, nesse sentido, quando eu falo em avançar o conhecimento do campo comunicacional, eu não penso realmente na construção formalizada de um território próprio que, portanto, possa se afastar e se desligar da sociologia, da semiótica, da linguística, da história, da antropologia, etc., etc. Na verdade, eu penso como desentranhar o conhecimento comunicacional desse conhecimento que nós usamos nessas áreas, e desentranhar é diferente de constituir um território específico. Por quê? Porque a comunicação, eu estou convencido disso, ela, a rigor, não existe no vácuo. Nós não temos condições de fazer um laboratório isolando a variável comunicacional das outras variáveis sociais, políticas sociais, artísticas, inclusive, né? Porque, nesse momento, a própria comunicação desaparece. Ela existe nesse ambiente. Nós, entretanto, podemos, tenho a plena convicção disso, podemos desentranhar do espaço múltiplo em que a comunicação se realiza e se exerce, nós podemos desentranhar, sem eliminar os aspectos que são o objeto das nossas ciências vizinhas, nós podemos desentranhar o que seja propriamente o fenômeno comunicacional. Podemos refletir sobre esse fenômeno na sua especificidade. O problema é como fazer isso. Em dois níveis. Eu diria, não é tão complicado assim. A gente não precisa de todos nós, porque isso corresponderia, de certa forma, a fazer um convite a todos nós, vamos todos virar epistemólogos. E certamente vários de nós não estarão interessados. Eu quero fazer a minha pesquisinha aqui no meu canto, né? Não me venham cobrar que eu tenha que ser um epistemólogo. A rigor eu não sou também, né? Isso foi interessante. Na semana passada eu tive eu vou referir isso, viu? Não estava na minha previsão aqui, mas eu vou referir porque refere-se a um texto seu que foi citado. Essa menina que fez essa pesquisa de doutorado na UNB, ela resolve estudar o texto de 10 autores que têm escrito sobre pensar a comunicação, e ela foi atrás e disse, bom, quem são? Um certo número, não pode ser muitos, porque é o tamanho de uma tese, e aí ela encontrou um texto da Imacolata que cita 10 epistemólogos da comunicação. Né? Somos nós 10, eu tive a honra, Imacolata, de ter sido citado entre os 10 epistemólogos.
o Ciro, o Fausto, eu não vou lembrar todos os 10, a Imaculata, com toda certeza, Muniz Sodré, quem mais que você cita? O Arlindo, enfim, um grupo aí. Aí quando eu li a tese, eu digo assim, mas eu não sou um epistemólogo. Santa Ela, claro, Santa Ela. Enfim, são 10. Estão lá citados. Vocês leem o texto da Imaculada, eu não vou lembrar qual é o texto que você diz isso. Mas que essa menina Catrine acatou ipsis verbis, né? E eu digo, eu leio aquilo, mas eu não sou um epistemólogo, eu sou um metodólogo, eu gosto de pensar a comunicação, mas eu sou um pesquisador nesse sentido, sabe? Eu não me sinto epistemólogo porque eu acho que a palavra fica muito exigente. Eu coloquei isso para dizer assim, não se trata de cobrar que todo mundo seja um epistemólogo, né? Ou que então, o outro aspecto da questão seria assim, termos apenas conclaves de epistemólogos que nos dirão o que é a comunicação. Eu acho que na pesquisa de cada um de nós, de cada um de vocês, nós estamos dizendo o que é a comunicação, por um dos seus aspectos, né? Como o problema é o desentranhamento, eu diria assim, basta que na pesquisa em que nós estamos efetivamente, porque fazemos isso o tempo todo, quando eu pesquiso comunicação e educação, eu estou no conforto das teorias educacionais que me fornecem informação, teoria, conceitos, métodos, táticas de abordagem, etc. Eu diria, nós temos que pensar uma coisa, porque se eu me perco, mantendo o exemplo de se eu estou pesquisando em comunicação e educação, se eu me perco no espaço educacional, a rigor eu estou fazendo educação, eventualmente até pensando em ângulos comunicacionais, mas eventualmente os educadores fazem isso, os sociólogos fazem isso, os linguistas fazem isso, eles pensam na variável comunicacional, porque hoje não é possível, nas ciências humanas e sociais, não pensar em comunicação. E, portanto, todos pensam, né? E se nós aceitamos só isso que todos pensam, nós nos dispensamos a nós mesmos, porque então bastam os sociólogos, os antropólogos, os historiadores e etc., e os linguistas. Qual é o nosso papel nesse aspecto? Eu diria, na nossa pesquisa, eu tenho que trazer pelo menos uma pergunta, e na pesquisa nós partimos de perguntas, portanto, nada de novo, fazemos perguntas. A partir da minha pesquisa absolutamente específica, uma pesquisa empírica, setorializada, num ângulo determinado de conhecimento, sem nenhuma obrigação de abrangência. Muito bem, eu devo me fazer a pergunta, o que é que eu acho? Veja só, eu não estou dizendo o que é comunicacional aí. Eu digo, eu devo me perguntar o que é que eu acho que é comunicacional. E isso já é uma contribuição fundamental. Por quê? Porque nós estamos fazendo o esforço, no âmbito da nossa pesquisa, de ir além das perguntas, lembrando Augusto Conte, das perguntas que já são feitas no âmbito de interface com o qual nós trabalhamos, né? E não ficando simplesmente no conforto das perguntas que eles nos oferecem, né? De alguma maneira, porque nós devemos pensar isso, não é porque nós queremos construir o nosso territóriozinho. Não, nós temos aqui a nossa faixa, que não é dos sociólogos, que não é dos linguistas, etc. Não é por uma questão territorial. Eu acho que é por uma questão de responsabilidade ou de obrigação, né? Se nós utilizamos inclusive porque é necessário, porque é importante, essas perguntas, esses aportes teóricos e metodológicos das outras áreas, nós temos, no mínimo, já que a preocupação absolutamente geral do conhecimento humano e social hoje é uma preocupação forte com o que é o comunicacional, nós temos a obrigação da nossa oferta. Nós temos a obrigação de fazer a nossa oferta para entrar nesse conjunto. É por isso que eu prefiro não usar a expressão interdisciplinar, nos caracterizar. Nós trabalhamos na interdisciplinaridade, não há a menor dúvida. Mas não nos caracterizarmos apenas como interdisciplinares, porque isso corresponderia a dizer nós podemos ficar no conforto de apenas utilizar aportes que foram produzidos algures nos outros conhecimentos. E a nossa obrigação de produzir, de alguma maneira, fazer a contrapartida dessa oferta, né? O que é que nós temos que fazer?
nós temos que, no mínimo, oferecer perguntas, oferecer hipóteses, que eles não farão. E não farão, não porque sejam menos inteligentes que nós, certamente não são, mas não farão porque não está na lógica do conhecimento sociológico, linguístico, semiótico, psicológico, etc. Não é isso? Porque não está na lógica disso, eles não estão interessados. Assim como os físicos não estão interessados em fazer perguntas químicas. Não é isso? E se a química não se desenvolver e começar a fazer essas perguntas, as primeiras perguntas que foram efetivamente feitas no âmbito da física ficarão naquele nível. Né? Não haverá desenvolvimento, não teria havido desenvolvimento se não fosse as pessoas que resolvem fazer. Quer saber, pessoal? Vamos inventar a química, porque eles vão continuar fazendo só essas perguntinhas deles, que são físicas, que são interessantes, que se intrigam com o fenômeno químico, mas não vai passar disso aí. Vamos nos reunir e vamos inventar a química. Ora, o que nós já estamos fazendo, nós não precisamos de nos reunirmos para inventar a comunicação. Nós já estamos reunidos inventando a comunicação. Então é interessante que, já que nós estamos fazendo isso, vamos fazer isso, vamos inventar efetivamente a comunicação. Eu vou fechar praticamente dizendo mais uma coisa só, que é especificando dentro o que é possível para além de se perguntar e de fazer outras perguntas. Eu vejo a possibilidade de um trabalho que para mim é de ordem metodológica, do seguinte tipo. Nós podemos pensar em outro tipo de matrizes, desenvolvidas diretamente no campo da comunicação, que sejam perguntas que consigam atravessar aspectos diferentes do problema. Se cada uma dessas matrizes que nos ofereceram e oferecem as nossas origens observam com acuidade um determinado pedaço do fenômeno, né? E eu vou preferir a palavra pedaço em vez de ângulo ou aspecto para tentar concretizar mesmo isso que eu estou querendo dizer. Se cada uma dessas áreas consegue observar um pedaço do fenômeno, eu diria que uma das nossas obrigações é juntar uns pedaços um pouco. E como é que eu posso juntar os pedaços? Há várias maneiras, certamente, uma delas é inclusive fazendo teorias. Mas uma das maneiras que me parece interessante é fazer perguntas e hipóteses, ou heurísticas, que possam ser feitas para diferentes tipos de pedaços. Ora, nós já conhecemos diferentes tipos de pedaços, porque nós estudamos sociologia da comunicação, psicologia, etc, etc. Então nós conhecemos vários pedaços, e o que cada um de nós está pesquisando corresponde a trabalhar dentro de um desses pedaços específicos com os quais nós trabalhamos com produtividade, com riqueza de resultados. Se eu consigo fazer uma pergunta que possa ser feita a mesma pergunta para esse pedaço, para o outro pedaço, para o outro pedaço, eu consigo, porque a pergunta é a mesma, eu consigo botá-los em concorrência. Não é isso? Como é que cada um desses âmbitos que me oferece esses pedaços responde à minha pergunta? Se a pergunta é pertinente para aquele pedaço pode me responder acionando suas teorias, seus métodos, suas pesquisas, seus âmbitos empíricos, etc. E eu posso, então, fazer concorrer essas respostas. E ao fazer concorrer, não se trata, eu insisto, de dizer, essa foi a melhor ou aquela foi a melhor. Quando eu faço concorrer, todas têm condições de se aperfeiçoar. É a isso que eu chamo de organizar a diversidade. Não é criar um sistema categorial, né? Não é fazer a tabela periódica dos elementos que organiza tudo certinho. Na verdade, é simplesmente colocá-los em contato, ultrapassando a indiferença. Pessoalmente, eu estou trabalhando, a minha pesquisa vai exatamente nesse sentido. Eu estou trabalhando com as noções de dispositivos interacionais, em que dispositivo não tem nada a ver com o aparato tecnológico, né? Mas dispositivo no sentido, a expressão dispositivo no sentido do Foucault, que é a ideia de sistema de relações entre elementos heteróclitos, e exatamente a escolha é de escolha, a opção por essa ideia de dispositivo, porque o que nós temos com esses pedaços de fenômeno, elementos heteróclitos, não é isso? Que são, entretanto, na prática da comunicação, acionados.
quando nós entramos em interação, quando nós começamos a nos comunicar, nós fazemos o quê? Nós não nos comunicamos a partir do zero. Nós nos comunicamos a partir de um sistema de relações que já está disponível na sociedade. Quando nós estamos aqui dialogando, né, nós estamos acionando um dispositivo de grande tradição, que é o dispositivo sala de aula. É nesse sentido. O que é o dispositivo de sala de aula? É um sistema de relações, que inclusive se modifica no tempo, né? Da academia de Platão para a universidade atual, para a escola, etc., se modifica no tempo. Pois bem, o que me parece interessante é que observar, e essa noção de dispositivos decorre exatamente de uma pesquisa anterior que eu fiz, em que eu estudei 100 artigos da Compost, que eu escolhi entre todos os grupos, porque a ideia era conseguir diversidade, né? E a questão é assim, eu consigo fazer a mesma pergunta para todos os 100 artigos e tentar inventar as perguntas que pudessem ser feitas a todos, derivar dessa diversidade de reflexões, mesmas perguntas é que me levam a essa noção do dispositivo. Eu só consigo fazer perguntas muito básicas, muito elementares, vocês imaginam, não é? Dada a diversidade, se eu tenho de um lado uma questão de um artigo que trata de comunicação e política, do outro lado tem um artigo que trata de jornalismo, um artigo que trata de recepção, um artigo que trata de estética na comunicação, eu não consigo fazer uma pergunta muito complexa, eu tenho que fazer uma pergunta absolutamente elementar. E o que é que me parecia elementar em todos esses aspectos? Pois bem, o que acabou me parecendo elementar, socorrido do Foucault, é a ideia de que em todos, sem exceção, eu vejo funcionando diferentes dispositivos interacionais. Sistemas de relações, que são os mais diferenciados. Num determinado sistema, o elemento político entra com força. No outro sistema de relações, entra o elemento histórico. O outro entra o elemento estético, etc. Mas eu posso fazer a mesma pergunta. Quais são os elementos codificados? Quais são se é um sistema de relações, quando nós estabelecemos sistema de relações, estabelece-se códigos. Né? Nós temos, claramente, todos nós conhecemos por experiência prática, o que nós poderíamos chamar de os códigos da sala de aula, que são variáveis e não são códigos rígidos, mas são códigos e são culturalmente conhecidos. E aí eu posso me perguntar, mas de onde veio esse código? De onde é que surgiu? E não pensando do ponto de vista da sociologia ou da política ou da psicologia, porque há índices de surgimento que vieram dessas áreas, mas do ponto de vista comunicacional. Pois bem, esses códigos, esses dispositivos, surgem da própria prática comunicacional. Eu passei a ter a seguinte percepção. O ser humano em sociedade é, sobretudo, um inventor de códigos. Que tipo de códigos? Códigos comunicacionais. O que é que nós somos? E aqui eu penso, acredito, tenho a convicção que nós estamos do ponto de vista comunicacional relevante. O que é que nós somos do ponto de vista comunicacional? Nós somos inventores de códigos para podermos interagir, para podermos nos comunicar. Nós precisamos de código e esses códigos não estão no DNA. Não são códigos instintivos como os dos insetos sociais. Nós precisamos inventá-lo. Como esses códigos são inventados e são inventáveis, eles são transformáveis e, portanto, nós transformamos códigos. E como é que nós transformamos códigos? Exercendo. Quando nós conversamos, nós estamos ao mesmo tempo exercendo e reinventando, e é por isso que eles se modificam historicamente. E eu posso observar isso, eu diria, em uma grande multiplicidade, eu não vou ter a pretensão de que em todos os fenômenos comunicacionais, mas em uma grande diversidade de fenômenos comunicacionais. Quando eu faço perguntas nessa perspectiva, eu consigo, nesse âmbito da pesquisa, evidentemente, é um âmbito, é modesto, é aquilo, mas esse exercício, para mim, é comunicacional, eu consigo reduzir a dispersão sem precisar de eliminar a diversidade. Então, isso serviu apenas como exemplo.
para então concluir a minha fala dizendo o seguinte: o que é que nós precisamos hoje? Nós precisamos de inventar matrizes. O que eu estou tentando com a minha pesquisa é só isso, inventar uma matrizinha, não é a matriz. Eu não acho que a gente possa inventar a matriz comunicacional, que seria, então, em substituição àquelas outras, né? O conhecimento comunicacional. Eu acho que é outra coisa. Matricialmente, nós trabalhamos com essas matrizes que nos vêm daqueles âmbitos de conhecimento que nos deram origem. Nós precisamos inventar uma série de matrizes que sejam ortogonais a essa, que, portanto, atravessem essa diversidade, e dentro dessas matrizes, na comunicação e da comunicação, nós teremos, com toda certeza, uma continuidade disso que nós já fazemos, que nós já estamos fazendo, que é continuar inventando e desenvolvendo o campo de conhecimentos em comunicação. Eu acho que é isso. Boa tarde. Eu sou Cristina, doutoranda aqui no CRP, no programa de pós-graduação. Eu fiquei muito feliz da sua presença aqui, eu gostei muito de ouvi-lo pessoalmente, eu já li bastante coisa sua. Eu queria saber se há alguma relação entre essa sua última fala e os sistemas propostos por Luhmann, de que a comunicação é o que os sistemas psíquicos e os outros sistemas, que a comunicação é que fricciona esses sistemas. Olha, eu vou dizer o seguinte: eu pessoalmente não tenho assim uma grande simpatia pelas perspectivas do Luhmann, certamente, né, diz coisas extraordinárias, mas o grau de exigência dele para reconhecer que alguma coisa seja comunicação me deixa sem ar, porque realmente nós não nos comunicamos nesse sentido. Aquele artigo que eu escrevi há uns 3 anos atrás, ou 4, que eu apresentei na Compós, nem rara, nem ausente, tentativa, diz então mais de perto a minha perspectiva. O que é que eu vejo? Eu tenho a impressão que a perspectiva é a seguinte: é ousadia tentar explicar o Luhmann, mas enfim, a gente, dentro daquela ideia das objeções, né, a gente deve objetar aquilo do que a gente efetivamente discorda. O que eu acho é que o Luhmann dá excessiva ênfase aos sistemas e insuficiente ênfase aos processos interacionais que fazem funcionar os sistemas, né? Os sistemas realmente tendem ao fechamento e, portanto, eu poderia dizer com toda certeza que a abertura só decorre de uma irritação entre sistemas, e se eu estou essencialmente preocupado com o ângulo do sistema, eu vejo a grande dificuldade de modificação dos sistemas. Os sistemas, como tudo que é institucionalizado, mas isso os sociólogos já estudavam mais tempo antes do Luhmann, né, a tendência à autonomização das instituições. Os sistemas tendem a se auto-justificar e, portanto, se tornarem imutáveis. A tendência seria essa. Se não acontece, não é? E continuar funcionando auto-justificados apenas, autorreferencialmente, nesse sentido, inclusive, em que o autorreferencial corresponde apenas à autoconfirmação. Essa é mesmo a tendência dos sistemas. Luhmann tem razão. Entretanto, e isso decorre exatamente do fato de que nós nunca tivemos, não temos, e eu imagino que nunca teremos, dadas determinadas características da espécie humana, nós não temos nenhuma macroestrutura sistêmica em total equilíbrio, né? O que significa que o desequilíbrio implica na mudança de sistemas. Ou seja, enquanto nós formos uma espécie histórica, que nós somos, não é isso? Nós modificaremos sistemas, e o modo de modificar sistemas, mas não só, é a comunicação. Eu digo não só, a comunicação não faz só isso, modificar sistemas. Ela faz funcionar sistemas também para manter um espaço de comunicação. O artigo que eu escrevi nesse livrinho que nós organizamos, e que a professora Elizabeth fez referência lá no final, 10 perguntas para o conhecimento e comunicação, eu enfatizo a seguinte pergunta. São 10 perguntas. Cada um dos autores trabalhou em cima de uma pergunta
não para responder a essa pergunta, mas para sugerir que essa pergunta pode ser uma pergunta relevante para o conhecimento em comunicação. Pois bem, a pergunta que eu coloco aí é o que a comunicação transforma, né? Por quê? Porque eu vejo exatamente o aspecto transformador da comunicação. Isso não significa que toda a comunicação seja transformadora, toda uma comunicação de manutenção, de rotina paquidérmica, de manutenção, né? E que é exatamente aquela acionada pelos sistemas, de quaisquer ordens, instituições propriamente ditas, no sentido político-social, mas igualmente psicológico, do conhecimento, etc., né? Mas também nós, aparentemente, é o que, de certa forma, o que o Thomas Kuhn faz referência quando ele fala em ciência normal. Enquanto aquilo funciona, nós repetimos mais a mesma coisa, porque funciona. A questão é a seguinte: nós não descobrimos, certamente nunca descobriremos alguma coisa que sempre funcione eternamente, sem parar. Nesse momento, nós deixamos de ser históricos, né? A comunicação é essencialmente histórica. Então, há uma disjunção aí com relação ao Luhmann, porque e claro que há momentos históricos de maior estabilidade, de paradura, e que as coisas tendem a se repetir, as ideias de tradições que se estabelecem, etc. E nós, quando observamos na longa história, nós percebemos momentos desse tipo e momentos de alta intensidade. Pois bem, eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento de alta intensidade de transformação de ordem comunicacional, né? Não é simplesmente as mudanças que ocorrem, evidentemente, de ordem econômica, política, social, etc., mas mudanças de ordem comunicacional. A sociedade hoje inventa intensamente, né? Repercutindo, deixa eu aproveitar isso aí, eu estou fugindo do assunto, mas é porque a fala do Barbeiro ontem foi muito extraordinária, muito legal, a ideia de quando os sistemas informatizados fazem as relações que nós fazíamos, que a cabeça então servia para isso. Para que serve a cabeça agora? Ele serve para inventar. Pois bem, serve mesmo. Eu acho que a sociedade não é a invenção do indivíduo, é porque estamos em sociedade. A própria ideia de invenção social é uma questão comunicacional. Nós só podemos inventar socialmente porque nós estamos em processo de comunicação, né? Nós estamos num momento de alta intensidade de invenção social. Professor Braga, eu ficaria tentado a discutir os últimos minutos da sua aula, mas obviamente o foco foi na questão da organização da diversidade. E sobre esse aspecto eu fico me perguntando se essa diversidade, né, que é uma discussão teórica, epistemológica, metodológica, dada a diversidade, ela acaba não se solucionando por uma via que não é a da discussão teórica, epistemológica, metodológica, e sim institucional, que é a questão política, digamos assim, de disputa de cadeiras, né? Enfim, que já mais ou menos se observa no campo, enfim, mas vários concursos são abertos, obviamente exigindo uma ou outra graduação, o que de alguma maneira força a você tomar uma decisão ao entrar, na verdade. Então, e quando o senhor, inclusive, se referenciou, né, ao mundo grego, né, antigo, curioso, claro, evidentemente me parece que ali surgiram toda uma discussão epistemológica a respeito do surgimento, enfim, da física, da química, da biologia, e também acredito que da própria comunicação, na minha opinião, indo na linha um pouco ali do Vernant. Só que, na verdade, esses campos, né, só realmente estiveram institucionalizados, né, praticamente a partir do século XIX. Quer dizer, ali já surgiu, houve uma discussão única, na minha opinião, na história, ou seja, surgiu praticamente todos os tipos possíveis de discussão naquele momento, no nível teórico, epistemológico, mas a disciplina, ou o campo, ou como quer que a gente chame isso, só foi solucionado muito tempo depois. Então essa é uma questão. E aí o desdobramento dessa minha pergunta, né, que, enfim, a gente tem toda essa discussão e depois acaba se resolvendo por uma questão institucional, de disputa de cadeira, a gente viu isso na questão do estruturalismo na França, enfim, o próprio Foucault, né, participou dessa disputa de cadeiras na França. E aí eu desdobraria para a questão que se a gente admitir que realmente existe essa diversidade de teorias,
essa organização da diversidade não leve, tentando imaginar que ela possa ser, espero que sim, solucionada nesse campo do debate teórico, epistemológico, metodológico, ela não recaia menos numa questão ontológica e mais na questão da definição do objeto, que é uma coisa que vira e mexe se coloca em pauta, e aí particularmente eu expresso um certo temor de que, obviamente, talvez por senso comum, esse objeto seja meio técnico, né? E aí, obviamente, voltemos a ter uma discussão um pouco mais rarefeita e mais escassa da questão da comunicação. Basicamente, seria isso que eu gostaria de perguntar. Obrigado. É toda uma reflexão, né, Paulo? Eu acho que com toda certeza os aspectos políticos, sociopolíticos, de política acadêmica, etc., são absolutamente presentes e inevitáveis no processo de desenvolvimento do conhecimento, né? E isso não acontece apenas no espaço das ciências humanas e sociais, que pareceriam mais afeitas a serem, a receberem a incidência dos conflitos políticos, no próprio conhecimento das ciências naturais e de quais serão as ênfases, etc. Claro, com toda certeza. Eu resistiria apenas a um aspecto da formulação que você usou, quando você diz assim, acaba se resolvendo apenas pelo ângulo político. Eu diria que acaba se resolvendo é que a última palavra seria da política. Eu tenderia a discordar de que a última palavra seja da política. Agora, a presença dos processos políticos me parece absolutamente inevitável. O que se espera, efetivamente, porque o espaço das definições, nós não somos jamais seremos, eu diria, na universidade, jamais seremos um conclave de sábios vetustos em busca exclusivamente do conhecimento, né? Nós trabalhamos em termos de espaços que implica a possibilidade de fazer pesquisa, que implica verbas de pesquisa, que implica a ocupação de espaços. E a ocupação de espaços é um problema político, com toda certeza, né? O que eu acredito é que, se nós olhamos historicamente, e se isso não é verdade apenas hoje, mas se isso sempre foi verdade, é claro que há riscos. É possível que, em determinado momento, ganha a queda de braço político o setor ou o modo de pensamento que finalmente não seria o mais produtivo para a sociedade, para a humanidade. Com toda certeza, a gente encontra exemplos na história disso aí. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que um pensamento propriamente acadêmico, propriamente epistemológico, metodológico, reflexivo, filosófico, etc., acaba retrabalhando os espaços de embate acadêmico. Eu lembro o seguinte, exatamente no século XIX, a implantação da sociologia na universidade, na Europa, numa circunstância em que o setor de conhecimento que efetivamente respondia na universidade por pensar a sociedade, ao lado da filosofia, com toda certeza, mas do ponto de vista dos conhecimentos humanos, era a literatura, o conhecimento literário, a crítica literária, que pensava a sociedade, foi contra os departamentos de literatura que efetivamente a sociologia teve que brigar, queda de braço política, com todo esse aspecto dos confrontos e provavelmente das rasteiras e das cotoveladas nas canelas, nas costelas, que a sociologia se implantou. Não me parece que o conhecimento sociológico, no longo prazo, enquanto conhecimento, possa se dizer contaminado por isso aí, né? E nós não podemos desconhecer as brigas políticas complicadíssimas, né? A implantação de uma cadeira de sociologia na Universidade Francesa é uma história de romance policial, né? Uma coisa desse tipo.
Bom, a sociologia está aí. Por quê? Porque ao lado disso estão lá os pensadores, os epistemólogos, o pessoal que está com preocupações ontológicas, metodológicas, reflexivas, trabalhando para colocar aquilo de alguma maneira no bom caminho. E até porque, se não houvesse um mínimo de bom caminho, eu acredito que não tenha política que consiga vencer a queda de braço, né? Então esse é um problema. Dentro do que você coloca, quase apenas implícito, né? Falado, mas quase apenas implícito, é a questão dos aspectos técnico-profissionais, que hoje, específica e concretamente no campo da comunicação, aparece como um complicador político sério para o nosso pensamento, né? Eu acho que esse é um problema político complicado hoje, institucional, é um problema de política acadêmica. Institucional, qualquer que seja a posição que vocês tenham, eu diria, por favor, no mínimo, percebam que é um problema complicado, né, para o desenvolvimento do nosso conhecimento comunicacional. Quem é que ganha essa queda de braço? E como se ganha essa queda de braço? É complicada. Nós temos riscos hoje de que o pensamento comunicacional abrangente, de alguma maneira, buscando nisso que eu acho que é a preocupação de todos nós, um aprofundamento, uma seriedade que possa repercutir como contribuição para, em primeiro lugar, para o próprio pensamento universitário acadêmico, para as ciências humanas e sociais, e depois, em seguida, para a sociedade de um modo geral, que essa preocupação se estiole porque possa se restringir a uma hiperênfase do espaço institucional em termos tecnológicos e ou profissionais. Eu acho que esse é um risco efetivo, eu vejo, né? É alguma coisa que deveria... Mas o ideal, eu diria, se nós pensamos realmente e queremos evitar simplesmente a rasteira política, eu diria que o ideal é a gente conseguir sentar na mesa e dialogar e avançar e sair dessa breia. Porque isso é um problema, isso me preocupa. Acho que preocupa a muitos de nós, né? Direcionamentos institucionais que resultem em um estiolamento do pensamento. Esse é um risco, efetivamente. Mas eu espero que não caia na sua expressão do acabar sendo finalmente. Eu espero que não acabe sendo, que acabe sendo, ao contrário, uma possibilidade de entendimento, de abertura, porque o fenômeno é tão complexo, ele se compõe de todos esses aspectos, e, obviamente, inclusive dos aspectos práticos, né? Talvez por isso eu resisto um pouco ao rótulo de epistemológico, de epistemólogo, porque eu acho que a minha preocupação essencial é uma preocupação prática do fenômeno na sua prática social, né? Não há por que restringir essa preocupação a determinados setores. Bom, eu não sei se eu acabei respondendo ao lado do que você perguntava, mas, enfim, foi o que eu achei que seria uma... Professor Braga, boa tarde, uma alegria ouvi-lo novamente. A minha pergunta tem um pouco a ver com a sua pesquisa, talvez não tenha sido o foco central dela, mas certamente o senhor tem algo a nos dizer. Eu queria retomar aquela pergunta que o Martino coloca como livro, como título do livro, no qual ele organiza 2 artigos contrapondo visões sobre a comunicação, que é aquela pergunta: teorias da comunicação, muitas ou poucas? Na sua análise desses papers da Compós, o que você tem a nos dizer? Pois é, eu acho que eu tenho algumas até proximidades com as perspectivas do Martino, mas eventualmente algumas poucas diferenças também. Eu talvez resista menos que o Martino às teorias que nós recebemos de outras áreas, né? Por quê? Porque eu acho que nós temos feito dessas teorias também teorias da comunicação. Nesse sentido, elas são muitas, né? Por mais que elas sejam teorias da sociologia, da linguística, sobretudo sociologia e linguística, né? Mas aí também psicologia social, semiótica, antropologia, perspectivas históricas, né? Eu acho que em alguns bons momentos da pesquisa em comunicação, nós temos nos apropriado dessas teorias para fazer coisas nossas, dando ênfase ao que é propriamente comunicacional. Por quê? Porque nos espaços de origem, a comunicação, o fenômeno comunicacional é, no máximo, uma variável interveniente, né?
e, portanto, não é o núcleo de nenhuma teoria das outras áreas, não há por que seja, né? Porque é apenas uma variável interveniente, que cada vez intervém mais no que se refere à política, à sociologia, etc., né? Cada vez intervém mais e, portanto, eles são obrigados a estudar. Mas, por definição, são variáveis intervenientes. Por quê? Porque as variáveis independentes são sempre variáveis linguísticas, sociológicas, antropológicas, etc., né? Mas eu acho que, em bons momentos da pesquisa em comunicação, por pesquisadores propriamente da nossa área, nós temos feito boas apropriações dessa teoria, conseguindo dar ênfase suficiente, usando a teoria, né? Dando ênfase ao que é propriamente comunicacional. A questão, por exemplo, dos campos sociais do Bourdieu, que é nuclearmente sociológico, né? Há alguns bons estudos em que a discussão dos campos aparece realmente com uma ênfase comunicacional muito interessante. Bourdieu ainda sociologia mas eu diria também, sem nenhuma preocupação, talvez o Martino não concordasse comigo, que elas já são também, parcialmente ou incidentemente, teorias da comunicação. Se eu vejo dessa maneira, eu diria elas são muitas. Por outro lado, se eu colocar como teorias da comunicação aquilo que seja gerado diretamente no próprio campo, com pouca preocupação se isso será uma teoria geral abrangente, se é uma questão nuclear, como a proposição do Ciro sobre o sentido ontológico do que seja a comunicação, se são simplesmente heurísticas transversais, como eu estou sugerindo, eu diria que elas são, infelizmente, poucas. Elas são poucas, né? Precisamos de mais, de alguma maneira. Então, na verdade, eu usaria essa pergunta do livro do Martino como uma falsa alternância, no sentido de que se eu tiver... Eu, em geral, recuso para os meus alunos e particularmente para os meus orientandos, perguntas que sejam muito tipo ou isso ou aquilo. Por quê? Porque quando é ou isso ou aquilo, ela tem de uma excludência, eu prefiro uma. Normalmente, quando eu pergunto, é porque eu já tenho uma preferência e, portanto, eu vou encontrar como resposta o resultado que eu já preferia de início, né? Ou isso ou aquilo, eu já sei que é isso, ou eu já sei que é aquilo. Então, as perguntas ou elas têm esse tipo de problema. Teorias da comunicação, muitas ou poucas, sugerem que a gente deva responder poucas, ou então deva responder muitas. Então, eu tenho a impressão que a gente poderia responder desse modo que eu tentei. Elas são muitas e elas são poucas ao mesmo tempo. Enfim. Bom, a minha perspectiva, que não pode deixar de ser particular, sem dúvida, como tudo isso que você falou, Braga. Seguinte. Todo conhecimento é histórico. Eu acho que a gente devia partir daquilo que, para nós que queremos fazer pesquisa ou ciência, da história da ciência. E conhecimentos aí, que você também chamou muito bem, de zonas de conforto, quer dizer, ciências que se estabeleceram. Como é que elas se estabeleceram? Primeira coisa, né? Se a comunicação ela vem para se estabelecer, também como é que ela se estabelece? Ou se está estabelecendo? Ou tentou se estabelecer? Eu acho que essas perguntas são perguntas cabíveis. Não vamos inventar as perguntas. Outra questão. Quando é que apareceu um primeiro departamento que apareceu assim? Departamento de comunicação dentro de uma universidade. Isso que o Paulo estava falando, quer dizer, eu não posso desligar aí as questões propriamente do conhecimento com o centro onde esse conhecimento é feito, que Bourdieu me ajuda a pensar o campo científico, onde não há política, mas o poder. Se você fala política, está pensando política. Não, o poder que está distribuído dentro desse campo científico é objeto de disputa. Tanto quanto a questão da sociologia se impor.
ela teve que se impor, Braga, quando você fala da crítica literária, mas através do Durkheim teve que se impor a psicologia. Quando ele queria dizer que a sociologia era uma nova ciência, eu também aqui, parênteses, eu não sei por que a palavra ciência, como disse o meu mestre Ottaviani, há certos conceitos que se tornam, como é que é quando a gente está num navio e é descoberto, como é, conceitos? Não, clandestinos. Pronto. Conceitos que se tornam clandestinos. Sinceramente, conceito de classe se torna clandestino, conceito de nação não existe mais, conceito de ciência. Por que a gente não fala nas nossas aulas de ciência da comunicação? Então, eu substituo por uma questão de conforto, estudo de comunicação. Você não é cientista da comunicação, você é um estudioso da comunicação, parece que a coisa fica harmonizada. O que existe aí? Afinal de contas, a gente quer participar do quê? A gente quer participar do CNPq, da CAPES, da FAPESP, dentro de uma universidade que a escola seja de comunicação, mas não quer entrar na discussão, que tem que ser igual à da física, à da química, à da matemática, à da astronomia, dos projetos de ecologia e tudo mais. Quer dizer, que é essa coisa até que eu tenho que dizer, não, o estudo é acadêmico, não é científico. Eu gostaria que realmente isso começasse a fazer sentido, não comigo, mas nos nossos alunos. O que eu acho, Braga, é que nós estamos reproduzindo para os nossos alunos alguma coisa como a comunicação não existe. O que nós estamos fazendo é um pouquinho de sociologia, de psicologia, de semiótica, etc. Em que sentido, então, que está se fazendo isso? Eu venho, veja, da sociologia. Não sei se você vem da educação, eu venho da sociologia, mas eu não sou mais da sociologia. Eu me considero alguém que está construindo o campo da comunicação. E eu me coloco assim, nossa, mas que pretensão é essa? Mas sim, mas aí pela prática, como eu vivi, o outro lado que faz uma sociologia na comunicação não é eu fazendo comunicação e que tem o recurso da sociologia. Mudou. Você diz muito claramente a questão das interfaces, eu acho que não é a questão da comunicação. Tudo hoje está em interface. Inclusive as ciências ditas duras. Elas estão com projetos multidisciplinares, interdisciplinares. A CAPES está pedindo, você está vendo, ao mesmo tempo que eu estou falando de conhecimento, vem uma questão institucional que obriga. Eu quero saber na física como é que vocês fazem a interdisciplinaridade. Não é? No documento de área tem que aparecer como se faz a interdisciplinaridade. Nós tivemos que escrever isso em comunicação. Nós tivemos que escrever. Aí foi muito interessante entrar em outros documentos de área, como, por exemplo, assim, aí era uma coisa muito interessante que seria objeto de uma análise de discurso ou do sei o que dessa comparação que você muito bem coloca do outro lado. A história começava assim, a história sempre foi uma ciência interdisciplinar. Aí você ia pegar a antropologia, já começava dizendo, nós sempre praticamos a interdisciplinaridade. Que ideia é essa, quando a gente acha exatamente que elas são monolíticas, ou seja, no sentido de que a gente vai beber nelas? Essa é uma questão que eu acho que a gente devia afrontar. Em segundo lugar, que eu quero falar da questão da reprodução. Né? Acho que tem uma sugestão. Alguém até de uma área tão candente como essa, que a gente diz, olha, a teoria aí é escassa, a teoria aí não existe. Estou olhando para o meu colega, querido amigo Luiz Alberto. Né? Relações públicas, mas como? Vai ter livros. Bom, relações públicas em livro é comunicação organizacional, certo? Quer dizer, aquilo que é a prática, a gente até pode dizer, vai para a comunicação organizacional. Na comunicação organizacional, então, isso é coisa da administração. Por mais que você veja, nós e a administração estamos em ciências sociais aplicadas e nós somos aplicadas Não me perguntem por, mas a gente tem alguma coisa próxima. Ou seja, uma mesma
Como diz Humberto Eco, fez uma pesquisa como essa há um certo tempo. Um mesmo objeto de pesquisa empírica, feito por alguém na administração e feito por alguém na comunicação. Será que daí não se poderia ver o que é o comunicacional aí e aquilo que o outro não colocou de comunicacional? Não sei se eu estou fazendo me entender. Eu acho que a nossa questão hoje, todos, se bem que nós temos problema de nos estabelecermos, é essa questão do ponto de vista comunicacional. Tanto que temos que dizer, quer dizer, se você diz que a diversidade é ótima porque ela implica numa complexidade, por quê? Aonde está? Como é que eu dimensiono? Como é que eu identifico a dispersão? Eu não sei. O que eu vejo é que, cada vez mais por isso, a gente teria que colocar isto no Brasil a partir da década de 60 e, em termos internacionais, a partir da década de 20 e 30, quando exatamente aparecem esses primeiros departamentos de comunicação, certo? E essa coisa da indústria cultural começa, tem um início aí. Tem um início aí. Porque rádio, televisão, eu não sei como é que estava entrando nesse instante pela sociologia, etc. Quando alguém disse, não, nós vamos estudar rádio, televisão, a propaganda, etc. E isso é nos Estados Unidos, se bem que eu acho que os frankfurtianos estavam fazendo a mesma coisa, só que de outra, com outra matriz, com outra entrada. Isso que a gente começou a falar que se constrói o campo da comunicação. Senão a gente não vai ter nem origem, nem matriz, porque, você está entendendo? Eu acho que há aí parâmetros que outras áreas de conhecimento usam. Autores inclusive compartilhados, e principalmente, eu digo assim, que bom, tem até um GT de epistemologia da comunicação na Compós. Mas a reflexividade sobre a área, que aí não é apenas no Brasil, ela é muito nova. Então é preciso realmente, quer dizer, eu não sou epistemólogo, mas se a gente chama que essa reflexividade, um pensador tem que se dar um nome, até todo mundo acha que essas pessoas ocorreram porque você colocou exatamente alguma coisa que você ia falar do campo. Entendeu? Quer dizer, bem ou mal, alguns fazem pesquisa por fazer sobre um outro objeto. Outros vão se deter, e nas aulas de metodologia eu identifico muito aqueles que estão pensando o campo dentro da sua pesquisa e que depois podem continuar pensando o campo fora de uma pesquisa particular. Aí aparecem aqueles que você falou, os epistemólogos ou não. Ou seja, a gente tem que, para mim eu faria para cada aluno, seja seu ou não, em qualquer aula, você falar assim, o que é comunicacional na sua pesquisa? Mesmo um aluno que não vem fazer a sua disciplina, não é seu orientando. Eu acho que tem que ver um pouco dessa questão, se os alunos é que estão numa coisa de conforto e não se, eu não quero isso, não quero, não. Mas se eles vão deixar uma contribuição, por mínima que seja, na área da comunicação, tem que haver essa preocupação. Inicialmente, quer dizer, o que há de comunicacional nisso? Mesmo assim, respondendo ao que você colocou. Como é que eu vejo o comunicacional nisso? Vai ser um capítulo, vai ser um subcapítulo, mas se não, há alguma coisa que tem que ser induzida hoje, que não é a mesma coisa de quando nós começamos nessa escola e em outros, dizendo, o que é a comunicação, aquele problema com a identidade. Nós temos caminho andado, nós temos coisas acumuladas, nós temos titulares, isso vem junto com isso, porque senão, a não ser dizer, na comunicação tudo foi diferente. Essa escola já foi dirigida por pessoas que não eram titulares de comunicação. Isso é importante? Isso faz diferença? Faz. De ter um diretor dentro dessa faculdade que era alguém que era de comunicações ou artes e, portanto, formado nisso. Não sei se eu me faço entender nesse sentido de termos um capital epistemológico, como eu quero falar. Temos.
talvez uma questão agora, através dos programas de pós-graduação, isso possa ser distribuído. Porque eu acredito muito na pesquisa de mestrado e de doutorado. Até, aliás, até de TCC. Mas vamos dizer que TCC é muito uma coisa de reflexão sobre a profissão, que, aliás, é um diferencial nosso. Quando você fala de um campo de conhecimento, você tem que falar das pesquisas, tem que falar da reflexão, você tem que falar do pensamento, você tem que falar do ensino, como você disse, tem que falar da prática. Sociologia não tem uma preocupação em dizer, vamos fazer trabalho sobre os profissionais sociólogos, não, mas aqui sim, sobre as relações públicas, sobre os jornalistas, quer dizer, há uma questão aí de conhecimento e prática que é muito particular do nosso, da televisão, etc. Talvez, isso já esteja resolvido. Acho que eu falei acho que não sei onde que eu falei isso. Lendo a literatura internacional, comunicação, etc. A nossa área é conhecida como comunicação e mídia. Simplesmente colocar o conectivo aí. Comunicação e mídia. Communication and Media Studies. Agora, isso, claro, que a gente já discutiu isso, né, Paulo? Bastante até no GT de epistemologia, aquela questão dos meios, a questão toda da técnica e dos processos, da coisa processual. Lembro agora da minha colega da PUC, aqui de São Paulo, da Lucrece. A Leclerc é ótimo. Aliás, precisa trabalhar muito a questão da ECLEA apropriada para... Mas, então, são mais do que perguntas a você, são, como é que eu vou dizer, preocupações e coisas onde a gente está. Eu não quero paralisar, pelo contrário, eu já achei que nós já tínhamos superado essa coisa da paralisia. O que eu sou, onde estou, o que estou fazendo. Mas eu acho que tem alguma coisa que não aparece e que talvez ajudasse a pensar um pouco essa dispersão, que acho que vai acabar redundando sempre o que é o comunicacional aí. Né? Acho que foi o senhor que falou, o ponto de vista criou objeto. Eu acho que aí é uma questão que a gente pode falar com outros campos hoje, com esse sentido, dos ângulos de conhecimento para o conhecimento. E talvez, eu não sei, a gente está falando muito de convergência, fluxos. Você mesmo está falando de transversalidade, essa coisa muito interessante. Né? Níveis, eu já ouvi falar de alguém que são como se nós estivéssemos falando da ciência como uma cebola, onde cada uma das layers, eles falam nos Estados Unidos, né? Quer dizer, como são camadas, certas camadas da cebola, né? Morin fala disso também, e uma força centrífuga ou centrípeta. Eu queria colocar isso para você. Onde que nós estamos? Ok. Enfim, eu acho que eu não consigo comentar tudo que você falou, Imaculada, mas alguns ângulos na seguinte perspectiva. Aliás, é até interessante, porque alguma coisa que a Imaculada coloca que ajuda, talvez, a complementar o que o Paulo colocou, e que, claro, todo conhecimento, você diz bem, todo conhecimento é histórico. E particularmente, quando nós estamos numa área em processo de constituição, historicamente, isso me parece historicamente muito interessante, porque exatamente, e talvez isso me tenha atraído inicialmente para a comunicação. A minha formação original não foi, né? Eu sou graduado em Direito e tenho um mestrado em Educação. O que me atraiu imediatamente, isso já nos anos 70, para a comunicação, foi exatamente essa percepção de um campo em processo de desbravamento. Isso historicamente é precioso, porque a gente não pode escolher,
nascer num momento em que tem uma ciência em constituição. E me parece muito mais estimulante e interessante estar trabalhando nesse espaço do que estar trabalhando numa disciplina que já está lá, ciência normal, estabelecida, a não ser que a gente seja um gênio e vai conseguir fazer uma mudança de paradigma naquele ciência normal que está ali. Né? Mas, coletivamente, nós todos, ninguém precisa ser gênio, né? Nós todos estamos trabalhando na constituição desse país. Isso, historicamente, é precioso. Muito bem, o conhecimento é histórico, e é interessante quando eu digo nós vivemos num espaço de alta intensidade de invenção social, é fácil perceber isso aí, porque eu não preciso olhar isso que nós chamamos tempos históricos, porque quando nós pensamos tempos históricos, nós não pensamos no espaço da nossa vida, nós pensamos no largo prazo, né? Mas quando eu digo exatamente, eu comecei a pensar em comunicação nos anos 70, de lá até cá, não é isso? A gente vê o que mudou em termos de situação institucional, de sociologia do conhecimento, de política acadêmica e em termos de conhecimento propriamente dito. Não é? O que mudou é absolutamente extraordinário. Nós temos, eu faço uma grande distinção anos 70 e 80 e depois 90 em diante, né, com o processo de modificação, e isso depende largamente de questões que são de sociologia do conhecimento, que envolvem o processo institucional. Eu diria que hoje o Brasil, mais do que os países do primeiro mundo, mais do que a Europa e dos Estados Unidos, está em condições de contribuir para o conhecimento comunicacional. Eu sei que a gente tem aquele problema que você lembrava na hora do almoço, o problema da língua, de falarmos ao mundo quando falamos em português. Mas a nossa contribuição para o conhecimento comunicacional, nós temos condições institucionais extraordinárias. Não é isso? Para pesquisar a comunicação na França, você tem que estar num departamento de sociologia ou de linguística e você vai pesquisar a comunicação. Isso implica em barreiras, isso implica em dificuldades práticas, sociológicas, políticas, institucionais, para ter as mãos livres para produzir conhecimento. Olha, nós temos uma situação de escolha. O espaço da Compós cria esse ambiente e a existência dos programas. E a existência dos programas associados na Compós. Essas coisas estão absolutamente relacionadas para mim do ponto de vista de sociologia do conhecimento. Porque criam um terreno em que a política que se possa fazer é uma política, pelo menos nesse espaço em que nós estamos efetivamente refletindo sobre a comunicação, é um terreno muito mais interessante do que era possível nos anos 70 e 80. Nos anos 70 e 80, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos alguns grandes nomes que deram contribuições extraordinárias para o conhecimento do campo, não é isso? E a rigor, qual era a política que se podia fazer? Em termos de decisão de encaminhamento, decisão estratégica. Ou eu sigo um desses grandes nomes, não são dois, saiu por enquanto. Ou eu sigo um desses nomes, ou eu tenho que virar um desses nomes. As duas opções não são interessantes, politicamente, como estratégia. Mas hoje não. Hoje todo espaço de pesquisa pode ser interessante e pode contribuir efetivamente. Há um nível, o terreno de sociologia do conhecimento, o terreno de política, me parece, salvo aqueles problemas que a gente discutia lá com o Paulo, que a gente precisa de se preocupar, altamente democrático para pensar a comunicação. Se o terreno é altamente democrático, né, tem mais chance quem pensar melhor, quem produzir com mais afinco, quem ativar mais, e eu acho que isso é de boa guerra, nós precisamos de ativar mais. Então isso é importante. Né? Eu acho que é isso que tem gerado uma maior intensidade da reflexividade que você reclama. Não é? Porque se eu não tenho pares, se eu penso sozinho, eu não me obrigo à reflexividade. Eu digo o que eu penso, simplesmente. Né? E a produtividade disso, ainda que eu dissesse coisas extraordinárias e inteligentíssimas, de certa forma elas têm uma baixa produtividade do ponto de vista social, do ponto de vista de sociologia do conhecimento. Então, eu diria que a reflexividade se torna, hoje, uma decorrência de uma situação de sociologia do conhecimento que me parece particularmente produtiva.
não é suficiente, evidente, não basta ter isso, vamos descansar porque já temos as instituições aí, não precisamos brigar muito mais, evidentemente a gente recua, vai para trás e tal. Mas dentro desse espaço eu acho que não, acho que a gente está pensando bastante coisa. Eu diria assim, não temos ciência normal em comunicação. Eu escrevi isso em algum artigo, já não sei mais qual. É o que eu vou apresentar na Compós esse ano agora. Vai estar lá na Compós. Eu abro um item lá chamando assim, só essa frase. Não há ciência normal em comunicação. O que eu quero dizer com isso aí? Eu quero dizer que, felizmente, nós não temos uma disciplina plenamente estabelecida, solidificada, cristalizada, etc. Né? Nós temos uma disciplina que está ainda em processo. Né? Claro, nós estamos construindo uma ciência normal. Isso eu acho que sim. Né? Quando ela estiver construída, talvez eu comece a achar menos interessante. Mas já construímos. Ok, o esforço legal foi construir. Não temos uma ciência normal. Então, dentro do Saussure, eu gosto do Saussure porque ele é uma referência de contraposição interessante. Né? O ponto de vista cria o objeto, é verdade. Quando o Saussure faz aquele gesto epistemológico tonitruante de separar a língua da linguagem, da fala, não é isso? É um pouco irônico dizer gesto tonitruante epistemológico, né? Parece a separação das águas. Mas, na verdade, ele pode fazer isso porque há todo um pensamento que está sendo feito, há uma percepção de que, quando eu estou estudando a fala, ela é de tal forma dispersa e complexa e variada e incapturável que eu não consigo botar isso dentro de um campo de estudos. Então, isso preocupa, isso leva a um trabalho de reflexão. E é por isso que, num determinado momento, o Saussure pode fazer o grande gesto da separação, que foi extraordinário, extraordinariamente produtivo, né? Durante um certo tempo histórico. Porque é claro que hoje, ao contrário, volta tudo. O pessoal da linguagem começa a trazer de volta a fala para dentro, né? Porque isso corresponde ao quê? Estudar quase que exclusivamente o código só. Né? E, portanto, precisa trazer aquilo que, de algum modo, move, tensiona, transforma o código. Eu tenho um artigo que se chama Comunicação é aquilo que transforma linguagens, no plural. Né? Não é só a linguagem, essa verbal, oral que nós falamos. Né? Comunicação é isso que transforma linguagens. Eu diria que pequenas percepções desse tipo é que se agregam e aos poucos acabam constituindo efetivamente isso num outro patamar, porque os vários patamares que nós nos elevamos a partir das reflexões anteriores, sempre a questão é essa, né? A partir das reflexões anteriores, na verdade já justifica isso que você defende, com toda a razão. Nós somos o conhecimento comunicacional, a ciência da comunicação, o campo da comunicação, como a gente prefira chamar, nós somos um espaço no qual nós podemos nos reconhecer enquanto pesquisadores. Isso é precioso. E isso é o que permite novos avanços, né? É o que permite novos avanços, historicamente. Então, eu tenho a impressão que temos um âmbito que nós podemos chamar efetivamente de científico, como você diz. Não é? Alguma pergunta a mais? Não? Professor, mais alguma coisa? Não, está ótimo. Então, eu gostaria de agradecer muito a sua contribuição. Eu acho que isso está registrado também no nosso site do IPTV. Acho que é um material precioso para consulta. Queria agradecer a presença de todos. E, bom, encerramos por hoje. Obrigada e palmas para o professor. Palmas para você. Eu queria agradecer, realmente. Eu acho que o Barthes que disse isso, se eu não estiver misturando os autores, mas nós falamos conforme a escuta. Né? É ilusório do ponto de vista comunicacional que há um direcionamento, um unidirecionamento do produto para recepção, do produtor para o receptor, da fala para a escuta. Na verdade, eu tendo a valorizar enormemente o que eu chamo de um fluxo inverso, que vem da escuta para a fala.
E eu estou convencido que esse ambiente é um ambiente, então, extremamente estimulante para as falas que a gente possa fazer aqui. Então, eu é que tenho que agradecer a vocês. Obrigado. Obrigada.